em todos os momentos que o Senhor, Ele nos dá oportunidade, nós sabemos que é para que o nome dEle seja glorificado e exaltado. O Senhor, Ele não se limita a usar os seus servos. Ele simplesmente sonda o coração e Ele vê o coração que anseia por mais de Deus, por ser usado por Ele, por andar em santidade e obediência, e através disso, esses são os escolhidos para fazer a obra do Senhor e manifestar sua glória. Eu agradeço hoje estar compartilhando uma palavra com os irmãos. Foi a palavra que o Senhor me direcionou e eu creio que ela fará o que lhe aprouver, em cada coração, sabendo que o Senhor nos destina com boas obras e essas boas obras, elas precisam ser manifestas. E muitas vezes, para ser manifesta, precisa um choque de realidade. Eu queria iniciar esse momento, perguntando para cada um que está ouvindo, se o retorno do Senhor fosse hoje, e se ele fosse daqui a 3 minutos, você estaria pronto para subir para a glória? Você saberia verdadeiramente o lugar que você iria habitar? O Senhor, Ele vai trazer à luz todas as nossas obras. Nós passaremos pelo refinamento, nós passaremos pelo fogo onde aquilo que nós temos diante do altar do Senhor, ele vai ser provado para saber se são obras da eternidade ou são obras terrenas. Ele compara essas obras como fogo, palha, feno, madeira, pedras preciosas, ouro. E ele fala que quando esse fogo chegar, aquilo que for feno, palha, madeira será consumido, mas ficará apenas as obras que realmente forem celestes. Então, eu queria deixar primeiramente essa reflexão. Se o Senhor retornasse hoje, daqui a 3 minutos, já passou 2, se você tem certeza para onde você vai, para onde você iria. Eu queria iniciar também orando, em nome do Senhor Jesus, por esse momento, completando o que o irmão já orou, e em nome do Senhor Jesus que Ele possa fazer uma obra grandiosa em nossas vidas. Querido Deus e Pai, quero te apresentar a cada irmão, meu Pai, diante da Tua presença, sabendo que Tu és Deus que conhece nossas necessidades, sabe, meu Pai, aquilo que tem ido contra a Tua vontade, aquilo que temos obedecido. Tu és um Deus que prepara cada situação, Tu preparou cada um para ouvir, Tu preparaste a palavra, Tu preparaste, meu Pai, o ambiente, a situação, todas as coisas, meu Pai, cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Nós queremos Te dar graças por mais um dia, porque o Senhor nos mostra que a igreja, Senhor, a igreja verdadeira, ela, independente de ter 2 ou 3 reunidos, nós sabemos que o Senhor está ali como testemunha da união entre os irmãos. Então nós queremos Te louvar e Te engrandecer. E eu quero Te pedir, meu Pai, que o Espírito Santo de Deus possa tomar meus lábios, Senhor, nessa tarde, e possa fazer, Senhor, a vontade de Deus, e possa falar aquilo que seja diretamente, Senhor, dos céus. Que em nome do Senhor Jesus venha ser retirado todo o meu entendimento, toda, Senhor, as minhas palavras, Senhor, venha ser removida, e que apenas a ação do Espírito Santo, Senhor, possa estar, Senhor, em cada coração, sobre cada vida. Assim eu Te agradeço e eu Te oro, em nome do Senhor Jesus. E Te apresento também a palavra, que o Senhor venha tomar a direção, em nome de Jesus. Amém. O texto que o Senhor me direcionou está em Jeremias, capítulo 2, versículo a partir do 9. E ele fala assim, minha versão de Bíblia é King James atualizada, talvez possa ser um pouquinho diferente da de vocês, mas acompanhe que o sentido espiritual vai ser sempre o mesmo. Ele fala, por isso, eu novamente os acuso em juízo, declara Yahvé, e farei denúncias também contra os filhos de vossos filhos, diz o Senhor. Atravessai, pois, o mar, até o litoral das ilhas de Quitim, Chipre, e vede,
Mandai inquirir aos beduínos em Quedar, Arábia, e considerai atentamente. Observai se já aconteceu na história dos povos algo assim. Acaso há notícia que alguma nação tenha trocado seus deuses? E eles, na realidade, nem sequer são deuses. Contudo, o meu povo trocou a minha glória por um punhado de deuses nulos e inútil. Espantai-vos disso, todo o universo. Ó céus, horrorizai-vos e abismai-vos profundamente com tal atitude, declara Yahvé. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a própria fonte de água viva, e tentaram cavar suas próprias cisternas, poços rachados que não conseguem reter a água. Aleluia. O Senhor, Ele quer nos curar. O Senhor, Ele quer nos sarar. O Senhor, Ele quer nos libertar, mas o propósito principal do Senhor é nos salvar. E para recebermos a salvação, é necessário que nós venhamos ver e entender quem somos diante de Deus e o que Deus é diante de nós. Nós precisamos compreender que as nossas atitudes, elas devem ser de acordo com a vontade do Pai. Porque se assim não acontecer, nós não poderemos receber da salvação que Ele, derramou sobre nós. Primeiramente, Jeremias, ele fala da parte do Senhor que ele tem uma contenda com o povo, que ele tem uma acusação sobre o povo. E ele fala que essa acusação, eu vou resumir em 2 coisas. Primeiro, o povo trocaram a glória de Deus. E segundo, tentaram cavar a sua própria fonte de água. É interessante que quando ele cita que o povo trocou a glória de Deus, eu me lembro que, diante de toda a história da humanidade, de todo o curso do projeto que Deus preparou para nós, o povo tem trocado a glória de Deus. O povo tem se afastado da glória de Deus. O povo tem rejeitado a palavra de Deus. E isso a gente começa a observar, que a gente começa a ver desde a criação. Lúcifer, ele, era um anjo criado por Deus para boas obras, obras no céu, obras de vida. E ele caiu em seu próprio egoísmo, em sua própria soberba. Inclusive, Isaías 14 vai falar sobre isso. E quando ele cai na sua própria soberba, ele sai da glória de Deus. Quando ele entra no pecado, ele sai. Ele troca a glória de Deus por algo que é inútil. Hoje, a posição que ele está, é impossível ele retornar ou haver um arrependimento ou um perdão para ele. Foi uma transgressão sem volta. A gente vê também Adão e Eva, que no início de tudo, Deus dá mais uma chance para o ser humano. Deus novamente estende a mão e diz: eu ainda estou pronto para salvar, porque o meu desejo é que essa humanidade ela nasça para me adorar, para viver a minha glória, para viver a minha presença, para ter intimidade comigo, para que eu seja o seu Deus e que esse povo seja o meu povo escolhido, amado e zeloso. E quando a gente olha para Adão, a gente vê, e Eva, que quando eles trocam a glória de Deus, eles são expulsos do paraíso. Quando eles trocam a glória de Deus, eles passam agora a receber um corpo mortal, onde a partir dali eles iriam sofrer, eles iriam padecer dores no seu próprio corpo por causa da desobediência, por causa de trocar a glória de Deus e se submeter à sua própria vontade. E a gente é interessante se pensar que o segundo ponto que o Senhor fala, que é uma contenda, é que tentaram cavar a sua própria fonte de água. E a raiz do pecado é o homem achar que tem domínio sobre si, que pode todas as coisas, que não há pecado algum, isso na mente, do homem, e que não vai ter consequência. Que tudo aquilo que ele faz é como se Deus não existisse. É como se Deus não estivesse vendo.
Muitos tratam Deus como um Deus bonzinho, um Deus de misericórdia, Ele é amor, Ele é compaixão. E enquanto isso, usa da misericórdia que realmente o Senhor tem, da compaixão, do amor, da bondade, da paciência, usa para se aproveitar para viver os seus próprios pecados, dizendo que Deus é bonzinho e do jeito que o ser humano vai entrar no céu. Cheio de mágoas, ressentimentos, cheio de pecados dentro do coração, sentimentos pecaminosos, desejos pecaminosos, o olhar completamente imundo, as mãos completamente sujas de sangue e muitas vezes, olham e diz: o Senhor está comigo e eu vou ser salvo. Só que a misericórdia, o amor, a bondade, a fidelidade, a paciência de Deus, ela não vai anular a justiça, a ira, o furor e o juízo que Ele é. O Senhor é tudo isso. O Senhor é bom para os que são bons. E o Senhor, Ele age com ira para aqueles que são filhos da desobediência. E esses pode ser qualquer um de nós. No entanto, que Coríntios ele fala, através de Paulo, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Porque a qualquer momento que nós sairmos da presença do Senhor, se isso acontecer, nós estaremos sujeitos à ira de Deus, como qualquer outra pessoa, até mesmo ímpio, que não conhece a palavra de Deus. Então, a ira do Senhor, ela está sobre os filhos da desobediência, sobre os filhos da perdição. Eu sempre costumo pensar que, e na verdade é um fato, a palavra de Deus ela foi escrita para o povo que conhece a Deus. Ela foi escrita para o povo como instrução de como continuar uma vida de santidade, uma vida de obediência. Porque se você olhar para a palavra de Deus, ela tem cobrança. Se você é cristão, guarde sua boca. Se você é cristão, se santifique. Se você é filho de Deus, então ande em amor, ande em misericórdia. Porque se você andar em misericórdia, eu também terei misericórdia, assim diz o Senhor. Ensina a nos santificar. Ensina, a vivermos uma vida íntegra diante dos céus. Esse é o manual para a santidade. E é interessante que as contendas que o Senhor tem, Ele não está cobrando ali o ímpio que não conhece a palavra, Ele está cobrando aquele que ouve a voz do Senhor, aquele que escutou do Evangelho, aquele que uma vez ali se apresentou diante do Pai como servo de Deus, só que saíram da glória de Deus, deixaram de dar ouvidos à glória de Deus. Então, a Bíblia, exatamente, ela é direcionada ao cristão. Mas como que vai salvar o ímpio? O Senhor fala que o testemunho da transformação de nossas vidas é que é testemunho para salvar outras vidas que estão na perdição. A palavra de Deus ela é suficiente, necessária, importantíssima para que nasça fé no coração daquelas pessoas que não creem em Deus. Ela é poder sim para a salvação e ela nunca vai perder o seu poder. Porém, o que o Senhor nos diz é que como a irmã, deixa eu ver aqui o nome dela, eu acho que ela nem está aqui, Marilene? Isso, a irmã Marilene falou, se você for só ouvinte e não for praticante, você não vai chegar a lugar nenhum. Você não vai alcançar a salvação. Porque o manual aqui, ele nos ensina a estar na salvação. E quando eu permaneço em salvação, meu testemunho convence outras pessoas de que existe um Deus poderoso, que é suficiente para me libertar dos vícios, me libertar da vida de mentira, de prostituição, de iniquidade, de falta de amor. Então, quando nós apresentamos esse evangelho, não somente pela palavra, mas quando ela sai aqui das escrituras do papel e passa a entrar em nosso coração e ser testemunhada pelo Espírito através do nosso corpo, sendo Bíblias, Bíblias ambulantes, aí sim a manifestação da palavra de Deus ela começa a acontecer. E o Senhor ele tem um propósito de restaurar seu povo. O Senhor ele tem um propósito de refazer as nossas vidas no sentido original pelo qual nós fomos criados, que é a adoração. Somente a um Deus. Porque hoje o ser humano, ele tem uma dificuldade de adorar um só Deus. Ele consegue adorar ao Deus Mamon, dinheiro. Ele consegue adorar ao Deus da prostituição, da mentira, do vício, do engano. Ele consegue adorar vários outros deuses.
Ele consegue usufruir, ele consegue colocar dentro de si 2 fontes de água. Sendo que, isso eu estou falando de uma forma figurada. Porque quando o Senhor diz que uma fonte ela não pode jorrar, né, água doce nem água salgada, ele está dizendo assim, a partir do momento que você se entrega a mim, que você diz que vai ser meu servo, que começa a me seguir, a fonte de água que tem dentro de você é a fonte da água da vida. Mas a partir do momento que você começa a se misturar, a se contaminar e começa a seguir e ouvir a outros deuses que não são deuses, que na verdade são demônios, ele diz, a minha glória eu não divido. Então o Senhor se retira e fica somente a ação, né, negativa na qual muitas pessoas têm vivido. Então isso é gravíssimo. E eu não estou falando isso para um povo lá fora, ímpio. Eu estou falando para um povo cristão. Porque a contaminação espiritual, ela vem de todos os sentidos e em todos, sobre toda a igreja de Deus. É por isso que nós precisamos meditar na palavra, para que a cada dia nós possamos renunciar, possamos ser curados, possamos ser libertos, possamos ser restaurados. O tempo do Senhor, ele está breve. O Senhor diz que nunca houve nem nunca haverá tamanha destruição da que vai acontecer agora, daqui para frente. Nós passaremos por grandes tribulações. E essas grandes tribulações que nós iremos passar é para saber o que está no nosso coração. É para saber que realmente que Deus nós estamos servindo. É para saber realmente que posição nós estamos dentro do reino dos céus. É o momento de saber se é fogo, se é madeira ou se é palha. E para estarmos de pé diante daquele dia, como Efésios, ele fala, né? Nós devemos revestir da armadura de Deus, para que possamos escapar e ainda estar de pé no grande dia do Senhor, no outro dia. Quando ele fala isso, ele está dizendo, olha, a armadura é para você passar por esse refinamento e não ser consumido pela ira de Deus. E no outro dia, e no dia seguinte, e no momento final, você se encontrar de pé aguardando a vinda do Senhor Jesus. Então nós temos que passar por esse processo, onde o Senhor ele está trabalhando em nossos corações, para que a gente venha suportar e venha vencer. Mas para vencer é necessário que realmente sejamos curados e sarados, mas não curados de enfermidades, não curados de um câncer, não curados de uma lepra física, mas curados do pecado, curados da desobediência, porque o Senhor diz que a fé ela agrada a Deus. Sem fé é impossível nós agradarmos o nosso Deus. E se nós andarmos em pecado, não estamos agradando ao nosso Deus. Então isso quer dizer que estamos atraindo maldições e atraindo sim a ira de Deus, a ponto de que se nós clamarmos a Ele por cura, muitas vezes nós não vamos receber, porque o pecado está me separando da glória de Deus, da presença de Deus e da voz de Deus. Então nós devemos, mais que a pressa, rapidamente, consertar o nosso altar diante do Senhor. Consertar a nossa vida diante do Senhor. Quando nós começarmos a consertar o nosso altar, o nosso tempo de testemunho com Deus, começarmos a retirar o lixo do pecado, o lixo espiritual, guardar nossos olhos, guardar nossos lábios, guardar nossa mente, nós, a partir daí, estaremos consertando a nossa própria vida e ela, a partir de agora, começa a caminhar não mais em pecado, em maldição, mas agora em bênção, porque a bênção é atraída pela obediência. É assim que nos fala Deuteronômio 28. Então, muitas coisas que muitos de nós temos vivido e que nós nos lamentamos, na verdade, não é porque Satanás ele está trabalhando e operando. Muitas vezes é falta de discernimento espiritual para entender que aquilo que nós estamos vivendo muitas vezes é consequência do nosso próprio pecado que foi plantado lá atrás e às vezes até antes de se tornar cristão e que ainda está colhendo a consequência, porque aquilo que o homem semeia, ele colhe. Então, o resultado para a mudança da vida, o resultado para ser abençoado, o resultado para receber curas, o resultado para ser usado por Deus, o resultado para viver uma vida de santidade é se submeter à obediência do Senhor. É se submeter, é acolher a palavra de Deus. Ageu 1:2 ele fala, olha só, o meu povo, ele fica dizendo, não é tempo, não é tempo. Não é tempo de consertar a casa do Senhor. Consertando suas próprias casas, tornando suas casas um luxo, tornando suas casas mobiliadas, enquanto o templo do Senhor está destruído. O Senhor diz, é por isso que você trabalha e coloca num saco furado.
É por isso que você tem a comida, você trabalha, compra a comida dentro de casa e não dura. É por isso que você trabalha e o dinheiro não dá para nada. Então ele cita várias outras coisas. É por isso que você sempre tem um agasalho, compra um agasalho, mas sempre está com frio. Por quê? Porque você está trabalhando na direção errada. Ah, Vanessa, mas você está querendo me dizer que é pecado eu ter, eu possuir? Não. O pecado é priorizar aquilo que não vem, que não é de Deus, que não é para a glória de Deus. O pecado é eu colocar o dinheiro acima da obediência. Porque qualquer pessoa pode ser rico, milionário, do jeito que for, mas se o coração dela for quebrantado, se o coração dela for inclinado à obediência, não é a riqueza que vai levar ela para o inferno. Então nós temos que entender qual é a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor, ela é que nós sejamos curados do mal que é o pecado. A partir dessa cura, toda a nossa vida vai mudar. Como o irmão orou, e ele citou a sogra de Pedro. A sogra de Pedro, ela tinha essa enfermidade. Ela estava doente por causa de pecado. E o Senhor chega e repreende. Ele repreende. Quando o Senhor vai para curar, ele ministra cura. Ele usa palavras de cura. Mas ele lá repreendeu, como ele repreendeu um demônio, os demônios ali que estavam manifestando na criança, no gadareno. Ele repreendeu porque a enfermidade dela era devido ao pecado. E quantas enfermidades o pecado tem trazido? A falta de perdão atrai doença para os nossos ossos. E muitas vezes nós não sabemos. O câncer muitas vezes é atraído por causa da falta de perdão, mágoa, ressentimento que atrofia os ossos. Então, nós temos que consertar esse altar. O Senhor diz, não é tempo mais de você ficar buscando entretenimento em redes sociais, com as coisas desse mundo. Entretenimento para que você venha satisfazer seus próprios desejos, para que você venha agradar a sua própria carne. Mas é tempo de consertar o altar de Deus, porque Ele está voltando. E se Ele te pegar em meio ao pecado, como se Ele me pegar em meio ao pecado, uma vez que Ele já nos avisou, nós sabemos que vem juízo sobre nós. Porque o Senhor manifesta a palavra para que o povo se conserte, obedeça e se livre da ira. Mas se o povo ouve a palavra de Deus e insiste em continuar em seus pecados, a mesma palavra que o Senhor proferiu, Ele mesmo fala que é a mesma palavra que vai para o julgamento final e que vai condená-lo por não ter dado ouvidos, à mensagem de salvação. Então nós temos que compreender que a vontade do Senhor é boa, perfeita, agradável. Que Ele tem misericórdia, amor, compaixão, fidelidade, paciência. E Ele faz isso para que essa oportunidade de você estar ouvindo a palavra hoje, a oportunidade que eu tenho de ouvir a palavra, durante os dias da minha vida, essa oportunidade que Ele dá, é Ele falando aos nossos corações assim, a chance eu estou te dando. Quando chegar no céu, você não vai ter como dizer que eu não quis te ajudar, que eu não estendi a mão para que os teus pecados fossem cancelados, para que não viesse cura, purificação sobre tua vida. Eu ministrei ali, eu não podia ir no culto. Eu coloquei ministração pelo Telegram, no telefone. Eu não podia ir, eu não tenho telefone, não consegui redes sociais. O Senhor envia homens e mulheres de Deus para ir na tua casa. E assim o Senhor vai trabalhando, insistindo para que nossa vida venha receber essa restauração. Para que o propósito dele passe a continuar sobre nossas vidas. E assim, nós alcancemos a vida eterna. É algo que nós desejamos tanto, a vida eterna. É algo que nós pedimos tanto em nossas orações, a vida eterna. Mas a vida eterna só vem se começarmos a restaurarmos o altar do Senhor, andarmos em santidade e obediência. Porque o Senhor não vem buscar uma noiva suja. Ele vem buscar uma igreja santa, purificada, que acolheu a repreensão, que acolheu as palavras duras para que fossem curados e libertos. Então, desde o início, o propósito do Senhor foi nos unir a Ele. E o que Ele fez? Não havia sacrifícios ali de touros e bodes, não era suficiente para que nós pudéssemos chegar diante da presença do Senhor. Não tinha um homem na terra justo que pudesse ali se oferecer como sacrifício no qual o nosso Deus aceitasse para que nós pudéssemos ter uma reconciliação com o nosso Pai, porque antes nós não tínhamos essa reconciliação, nós éramos inimigos de Deus. E o que Ele faz? Ele envia seu filho, seu único filho, para que a partir daí, no seu sangue derramado, do seu sofrimento, do seu martírio, o sangue dele pudesse purificar cada um que cresce.
a cada um que acolhesse. Mas aquele que crê, ele tem que entender algo. Se eu creio no Senhor, eu vou andar. Senhor, eu aceito andar conforme a tua vontade. Eu aceito andar conforme a tua palavra me mostrar. Senhor, não sou mais eu que vou viver, mas é a tua palavra que vai ser a bússola para minha vida. Eu vou andar de acordo com o que ela disser. Se ela disser A, eu vou fazer A. Se ela disser B, eu vou fazer B. Não vai ser mais pela minha mente. E eu até digo, assim como Paulo fala em Romanos, o que nós colhemos quando nós éramos nessa vida mundana e trouxemos para a glória? O que nós colhemos? O que teve de benefício nessa vida que nós tivemos lá fora no mundo? Nenhuma. Nós não podemos mostrar nada diante do altar do Senhor que se aproveitou. Então ele estende a mão através do seu Filho. O sangue dele é a mão do Senhor sendo derramada sobre nós e nos resgatando do pecado. E não é suficiente isso. Ele, sendo necessário ele se ausentar, ele ir para o céu, ele continua lá, na destra de Deus, como supremo sacerdote, fazendo a expiação dos nossos pecados, porque todos os dias nós pecamos contra ele. Mas todos os dias ele derrama o seu sangue, ele verte sobre nós o seu perdão, e nós podemos assim entrar e não ser consumidos por causa dos nossos pecados. Mas ao subir aos céus, ele diz assim, olha, eu deixo o Consolador. Eu vou enviar o Consolador para que vocês, a partir de agora, e continue andando comigo. Mas agora não comigo, Jesus, em carne, mas agora Cristo ressuscitado através do Espírito Santo. E é esse poder que eu coloco dentro do seu coração, onde não vai ser preciso mais ninguém fazer sacrifício de touros e bodes, mas agora o sacrifício ele já foi feito de uma vez por todas, e a partir de agora o Santo dos Santos vai ser seu coração, e a habitação do Senhor vai ser através do Espírito Santo de Deus. Então agora, a partir de agora eu estou te dando capacidade para você vencer o mundo, para você viver um poder sobrenatural diante da minha presença. Agora você se tornou filho, agora você se tornou participante do reino dos céus. E esse poder, ele está sobre a igreja. Só que muitas vezes, a igreja ela se torna fraca por não buscar por esse poder. Falta intimidade com Deus, falta joelho no chão, falta jejum. Falta realmente uma vida que agrade ao Senhor, renúncia do pecado, não se iludir com o que o mundo traz. E eu vou já encerrar, eu não sei quanto tempo, né, que é pra gente ministrar a palavra, mas eu vou estar... Vocês me dão mais 10 minutos? Só? Pode ficar à vontade, bênção. Amém. Então, o que o Senhor diz? Ele nos mostra em Lucas 6,6 algo bastante interessante. E ele fala assim, 6,46, ele diz, e por que me chamais Senhor, Senhor, e não praticais o que eu vos ensino? Ele diz assim, olha, é interessante que o sangue de Jesus, o sacrifício de Cristo, foi para que a gente pudesse receber tudo isso que eu falei anteriormente, a ação do Espírito Santo, o poder de Deus sobre nós, para ser testemunhas da glória de Deus. Mas o que o Senhor ele fala a respeito desse povo? Ele diz, vocês me chamam Senhor, vocês entram no meu templo, vocês entram no átrio da minha presença, vocês falam que eu sou seu Deus, vocês falam que me seguem, mas que, na verdade, vocês não dão ouvidos ao que eu ensino. Como pode? Como pode? De Deus não se escarnece, de Deus não se zomba. O Senhor está falando, se você não escuta minhas instruções, não observa os meus ensinos e não cumpre, certamente eu não sou o seu Deus. Romanos 6,16, ele fala que aquele pelo qual nós obedecemos, nós se tornamos escravos, seja da obediência para a vida eterna, ou seja, né, para a desobediência, para a escravidão, juízo. Estou falando com minhas palavras. E se nós nos submetermos a Deus, sim, nós estaremos em obediência, iremos agradar ao Senhor, e Ele irá fazer morada em nós e cumprir toda a palavra dEle, né, em nosso coração. Mas se nós se tornarmos escravos do mundo, se nós nos tornarmos escravos, né, dos nossos próprios desejos, o Senhor ele mostra que a glória dele já se foi, que agora nós não pertencemos mais a ele,
mas pertencemos ao Deus desse mundo, desse século. É interessante que Isaías 24:5, ele fala que a terra está contaminada por causa dos seus habitantes, que transgridem as leis do Senhor, que transgridem os mandamentos, quebram as alianças. E ele diz que é por isso que a terra vai ser destruída, porque houve uma contaminação de pecado no meio da terra. Se a gente for entender o salário do pecado, como diz Romanos 6:23, é a morte. O salário do pecado é a morte. Só que tem um detalhe. Tem pessoas que esperam o momento certo para servir a Deus. Tem pessoas que esperam o momento certo. Eu vou me organizar no meu tempo com Deus, eu vou me organizar a minha vida com Deus, mas na frente. Eu vou deixar para lá. Vou viver aqui um pouquinho, usufruir aqui um pouquinho, não vai ter problema nenhum. Só que Tiago 4,14, ele fala que a vida do ser humano é como uma neblina passageira. É como um simples chuvisco, que uma hora chega fraquinho e depois passa. Então a oportunidade que nós estamos tendo tem que ser logo, rápido, para buscar, para consertar o altar de Deus. E um outro ponto que eu queria frisar é que essas pessoas que pensam que vai ficar para depois, que deixar a minha vida para depois, deixar a santidade para depois, essas pessoas estão correndo um risco gravíssimo de se deparar com o que diz 2 Tessalonicenses, a partir do 9. Nós sabemos que o anticristo ele vem, nós sabemos que breve se levantará, né, esse Deus único, que vai ser um Deus aclamado por muita gente, porque Tessalonicenses vai falar que ele vem com sinais e prodígios, com maravilhas ilusórias. Mas olha só o sentido que ele fala. Ele vem com tudo isso, maravilhas, sinais, para o que estão perecendo. Mas olha só, que importante nós ouvirmos isso. Vão perecendo porque rejeitaram o amor à verdade, que poderia salvar. E é por esse motivo que Deus lhe envia uma espécie de poder sedutor, a fim de que creiam na mentira. E que sejam condenados todos que não creram na verdade, mas decidiram usufruir dos prazeres da injustiça. Então o Senhor está mostrando que aqueles que decidem estar correndo um grave erro, uma grave escolha de estar se arriscando a se tornar um instrumento, um seguidor do anticristo. Porque basta nós negarmos a ação de Deus, basta nós negarmos a palavra de Deus, deixar de dar crédito à palavra de Deus e andar na sua obediência para que nós possamos se tornar um alvo fácil do inimigo. Um alvo fácil, né, para a destruição. E sabendo que nossa vida é uma neblina, como que nós vamos escolher viver o restante da nossa vida? Como que nós vamos escolher usufruir daqui para frente daquilo que o Senhor tem nos mostrado, tem falado conosco? 2 Pedro 3,8, ele diz que ele não está da sua promessa. Ainda que muito julgue demorada. Ele diz que um dia para ele é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então ele está falando que nós não vivemos nem um dia ainda, porque nós não vivemos 1000 anos. E por não vivermos nem um dia ainda diante da presença dele, ele nos mostra que ele tem poder de fazer e refazer todas as coisas. E que dentro desse poder, ele está manifestando ainda a misericórdia para que eu e você, a igreja do Senhor, que ouve e acolhe a palavra do Senhor, que ande em arrependimento, para que o Senhor venha e salve a todos nós. Nós devemos entender que a ação de salvação não é uma vez salvo, salvo para sempre, mas todos os dias eu tenho que cultivar minha salvação no Senhor. Porque se eu não cultivar e eu sair dela, eu posso nunca mais retornar. Eu posso, não quer dizer que isso vai acontecer. Em nome de Jesus, eu creio que somos uma igreja que realmente vivemos o evangelho vivo e eficaz. Agora, para encerrar, eu quero contar algo. Um pequeno testemunho. Eu sei que está demorado. E há 3 dias atrás, eu perdi uma pessoa. É como um filho para mim. Porque era filho do meu esposo, ainda, né? Porque nunca vai sair a paternidade. E
em nome do meu esposo, nós perdemos um filho. Um filho que era dedicado à esposa, à família, trabalhava, deixou um filhinho de 3 anos, um filho que tudo quanto fazia era junto da família, um filho que era atencioso, um filho que muitas vezes eu cheguei a passar necessidade com meu esposo, perdão se eu me emocionar, porque faz só 3 dias, e ele reunia, morava longe, ele reunia, vocês estão me ouvindo? Porque eu acabei de receber uma ligação. Sol? Sim, estamos ouvindo sim. Amém. Ele reunia as pessoas e pedia lá alimentos, sem a gente saber, e vinha aqui trazer alimento, sabe? Um filho que, enfim, é precioso para nós, precioso para Deus. Só que tem um detalhe: as boas obras não salvam, a atenção não salva, ser um bom filho não salva. E para lamento meu do meu esposo, que é o que mais nós pensamos, ele morreu de um acidente, ele bateu numa vaca, no animal, ele morreu na hora. E para lamento nosso, para tristeza nossa e angústia e aperto no peito, ele morreu sem Cristo. Ele morreu sem conhecer a glória de Deus, sem experimentar o poder de Deus. E eu sei que hoje ele não está no lugar agradável. E essa situação eu quero compartilhar para que sirva de exemplo. Se nossa vida é um sopro, se nossa vida é uma neblina, gaste a sua vida em obediência e santidade ao Senhor. Porque ainda que você morra de qualquer situação que venha sobre a tua vida, se você morrer na certeza de que está junto do Pai, que o Pai está junto com você, ainda em vida, você não morreu, na verdade, você agora está participando da eternidade junto com Abraão, com Isaac, com Jacó. Mas se você perecer em desobediência, deixando de ouvir a voz de Deus, o fim que aguarda vai ser o lago de fogo. Porque não acolheu o amor da verdade, preferiram andar na injustiça. Parte o coração saber que vidas estão sendo levadas sem conhecer a Cristo. E eu posso dizer que nós, como igreja, somos o maior responsável por isso. Glória a Deus por um punhado de gente que ainda tem buscado trazer a palavra de Deus. Mas muitos não têm levado a palavra por negligência, por não se submeter à obediência, por não viver a santidade, por não viver o amor do Senhor. Então fica com esse testemunho em mente, de que todos os dias nós não sabemos o dia que Jesus vai voltar. E nós não sabemos o dia que Ele vai nos levar. Mas se for o caso de nós não... o Senhor, Ele determinar sobre nossa vida a morte, tenha a certeza para onde você vai. Pode ser daqui a 5 minutos, 10 minutos, 3 dias, 1 ano, 20, 50, não sei. Mas tenha certeza da eternidade que você vai viver. Não suje suas mãos com o pecado, não suje suas mãos com a injustiça. Ouvindo o que o Senhor está colocando no teu coração, ouvindo a repreensão, ouvindo o ensino que o Senhor tem trazido para te salvar, para te livrar da condenação à ira de Deus. Ela é pesada, ninguém suporta. Então, as nossas escolhas erradas é consequência, traz como consequência o pecado. E essa escolha errada é a causa da nossa própria ruína. É a causa da ruína de muitos. Faz escolhas conforme suas próprias vontades, não ora para pedir discernimento a Deus, não busca na palavra o que é certo e o que é errado. Busca somente as suas próprias vontades e dá luz ao pecado. E através do pecado se destrói. Não foi falta de aviso. Não foi falta
de alguém lá com misericórdia, com palavra, mas escolheu. Escolheu. Você não tem noção da dor de um pai, de uma mãe que perde um filho. Talvez alguns possam ter, se já passou por isso. Mas não tem a noção da dor de Deus, olhando para a humanidade, vendo muitos filhos rebeldes sendo destruídos porque não acolheram a palavra de um pai bondoso. Então, a sua força vem de Deus. A nossa capacidade vem de Deus. Às vezes nós somos tão fracos, eu falo assim, fracos, porque nós passamos a acusar porque fulano me feriu, porque cicrano me decepcionou, porque eu passei por isso, porque essa situação foi pesada. Peraí, mas não foi Deus que fez isso com você. Para você deixar ele de lado, sair da presença dele. Não foi Deus. E ainda que uma permissão de Deus foi para provar se o teu coração estava nele mesmo, ou se tu ia deixar e viver o mundo e viver de novo a mentira e o engano. Então nós temos que olhar para o tamanho da misericórdia de Deus em nossas vidas. Nós não temos o domínio do nosso respirar. Nós não temos o domínio de dar um passo sem que seja feito conforme o que Deus quer para nós. Nós não controlamos o dia do nosso nascimento e nem o dia da nossa morte. E todo o nosso ser foi criado para adorar. Então vamos ser sóbrios. Vamos ser realmente filhos de Deus. Vamos acolher aquilo que o Senhor tem falado conosco. As portas estão se fechando. Mas fique sabendo que o Evangelho está sendo pregado. E você está tendo a oportunidade de ouvir isso. Você está tendo a oportunidade de se consertar. Não perca tempo. Não perca tempo. E eu queria encerrar com uma oração. Em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, te agradecemos por esse momento precioso que estivemos em Tua presença. Te agradeço por cada um que ouviu, por cada um que sentiu. Te agradeço por cada um, Senhor, que vai, Senhor, a partir de agora transformar a sua vida. Que vai a partir de agora acolher, Senhor, as palavras da obediência e se tornar cada vez mais santo. Te peço que o Senhor perdoe os nossos pecados. E nos leve, meu Pai, cada vez mais à santidade, que é isso que precisamos, ser santos, ser puros diante de Ti. Abençoa, Senhor, com Tua poderosa mão. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, pela profunda demonstração de amor e misericórdia que o Senhor tem, Senhor, colocado diante de nós. É assim que eu te oro e é assim que eu te agradeço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Queria perguntar se tem alguém, no sentido, Senhor, se tem alguém que não estava muito bem com Deus e que, através da palavra do Senhor, sentiu no coração que precisa de um conserto, que precisa realmente se submeter à vontade de Deus e passar a andar pela vontade do Pai. E se você encontrou pecados dentro de você, algo que o Senhor te constrangeu e que te impulsionou a querer mudar, queria que, se você quisesse, se reconciliar ou até mesmo fazer uma aliança com o nosso Pai, que você pudesse realmente falar, Se tiver alguém, eu me disponho a encontrar alguém para a gente estar orando pela sua vida. Em nome de Jesus.